Depois que o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o rol de procedimentos listados pela ANS é taxativo, muitos usuários se manifestaram. Eles afirmam que a medida coloca em risco tratamentos de doenças graves. Mas afinal, o que muda com a decisão do STJ? É o que vamos saber agora conversando com o Ricardo Baiocchi, que é presidente da Comissão do Direito da Saúde da OAB Goiás. Ricardo, bom dia, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Bom dia, é um privilégio estar no Santo Café, participando e podendo trazer os esclarecimentos que a gente discute dentro da nossa comissão. Muito obrigado. Pois é, eu queria que você começasse explicando para a gente, explicando para quem está em casa, primeiramente, o que é esse rol agora taxativo? O que isso significa? A ANS, que é uma agência reguladora das operadoras de saúde, dos planos de saúde, ela tem uma lista de procedimentos de cobertura obrigatória. Ou seja, os planos de saúde são obrigados a cobrirem aqueles procedimentos, aqueles tratamentos, aqueles fármacos, aqueles medicamentos que estão nessa lista. Hoje em dia, em torno de mais de 3.000 itens. E essa lista já era taxativa e existia uma discussão judicial para que essa lista fosse somente exemplificativa. O que seria o exemplificativo? Uma lista exemplificativa é que todos os procedimentos orientados pelo médico ou pelo odontólogo, eles deveriam ser cobertos pelo plano de saúde. Então, eles teriam que cobrir todo e qualquer tratamento, não só aqueles listados. Então, não houve uma mudança. Na verdade, foi mantido o rol taxativo, com algumas observações que nós vamos fazer aqui durante o programa. Certo. E essa decisão do STJ, ela muda o que na prática? Inclusive, essa discussão é bastante ativa no nosso grupo lá da comissão. Eu fiquei observando e a maioria considera que não houve mudança na prática. Porque o que trouxe qual que é o entendimento do STJ? Primeiro, a regra é que o rol é taxativo, como sempre foi. Segundo, que a operadora não é obrigada a custear nenhum procedimento se não estiver contido no rol, continua como antes, certo? Aí ele traz algumas observações que o usuário ele pode fazer uma contratação ampliada, ou seja, por meio de um aditivo ou por meio de um novo contrato, ele pode ampliar a sua abrangência do seu plano, a incluir outros tratamentos. E ele trouxe o que também, a terceiro entendimento que eu quero destacar, mas é algo que também já vem ocorrendo, é que o STJ disse que quando não tem um substituto terapêutico, quando esgotados todos os procedimentos que já estão incluídos na lista, excepcionalmente pode haver cobertura do tratamento indicado pelo médico. Mas isso já ocorre por meio de decisões, de liminares, e ele trouxe alguns requisitos que também já são utilizados nas ações judiciais. E como funciona o processo de judicialização? Isso acontecia bastante. A gente via casos de pacientes que não conseguiam tratamentos específicos pelo próprio plano de saúde, entrava na justiça e conseguia. Agora a pessoa fica proibida de acionar a justiça nesses casos, ou ela pode fazer isso, só que o entendimento da justiça deve mudar? Não, continua da mesma forma, inclusive a judicialização ela está cada vez mais intensa, principalmente pós-pandemia, e o que a decisão do STJ trouxe da segunda Câmara é o seguinte: tem 3 requisitos básicos. De uma certa forma, ele trouxe algumas áreas para que você possa pleitear. A primeira é que o tratamento não tenha sido negado pela ANS. Anteriormente, o que quer dizer isso? Anteriormente, houve um pedido
a ANS para incorporar um tratamento e ele negou. Então, não pode haver essa negativa anterior. Segundo, que haja comprovação da eficácia à luz da medicina baseada em evidências. Então, por exemplo, eu posso citar um estudo internacional onde um medicamento que antes era utilizado na perna pode ser utilizado para um câncer na perna, pode ser utilizado num câncer em outro lugar. Então, é evidência, tem um estudo, tem uma nacional, por exemplo. Terceiro requisito é que haja uma recomendação dos órgãos técnicos de renome nacional, como a Conitec e os núcleos de apoio do judiciário, que é o Natijus, né? Inclusive os estrangeiros, né? Então, pode haver pedidos baseados em estudos estrangeiros. E o quarto requisito, que é mais uma recomendação, é que, quando possível, se reúnam para que aquele procedimento, caso aprovado, já comece a constar do rol da ANS. Então, Certo. na prática, é o que já está acontecendo. Aham. O que a gente tem visto é que os usuários têm se desesperado, a gente tem visto muito barulho também nas redes sociais com relação a isso. Pessoas que têm problemas, que já conseguiram na justiça o direito de terem seus procedimentos, seus remédios, seus tratamentos cobertos pelos planos de saúde, estão com medo agora de perder esse direito. Pacientes autistas, vários outros que precisam de um apoio ali, ou pacientes com câncer também. Essas pessoas, elas têm o tratamento garantido, essas pessoas que já conseguiram, através da judicialização, o direito ao tratamento, elas têm esse direito garantido, elas podem perder esse direito ao tratamento? Com certeza, os beneficiários podem ficar tranquilos que o direito garantido pelo Poder Judiciário não muda. Essa decisão, inclusive, ela não tem efeito vinculante. O que quer dizer isso? Ela não, obrigatoriamente, os juízes não têm que decidir como o STJ decidiu. É lógico que a gente espera que que o Poder Judiciário ele acolha a tese do STJ, mas não necessariamente ele tem que decidir como o STJ decidiu, não tem um efeito vinculante. Então, estão assegurados os tratamentos daqueles que já pleitearam na Justiça e já foram deferidos os seus pleitos. Tá, então só para a gente deixar claro, essa era inclusive a minha próxima pergunta, as outras instâncias da Justiça não precisam necessariamente seguir esse entendimento, então o que muda? Porque, eu digo assim, as outras instâncias da Justiça continuam tendo autonomia para tomar decisões em casos específicos, não é isso? Sim. Tá certo. Justamente, a decisão ela trata de exceções, excepcionalidades, e ela traz um norte, como o que você tem que ter o mínimo para que você possa pedir. Então, a gente entende, na discussão do nosso grupo dentro da comissão, de que vai mudar, na prática, judicialmente não muda. Continuam os pleitos, continuam os embasamentos, só que isso aqui, a decisão ela dá um norte para que o advogado os requisitos que o STJ considerou que são necessários. Os planos têm alegado que a decisão vai trazer mais segurança jurídica, o que pode ali, né, beneficiar os clientes de alguma forma. Como é que você avalia essa questão? Porque até então, essa questão de reduzir os custos com esses processos, porque esses processos acabam aumentando muito o custo de operação dos planos de saúde. Reduzir esses custos não deve impactar no preço do plano no final, né? Ou o cliente pode ser beneficiado de alguma forma? Eu acredito que não alterou a segurança jurídica, porque a excepcionalidade, as exceções que não estão no rol já estão sendo demandadas. O que a gente receia é que os planos, com base nessa decisão, eles aumentem as negativas. Uhum. Eu acredito, inclusive, que os planos podem, em uma conversa com os seus beneficiários, eles podem já adiantar a isso. Então, por exemplo, tem um tratamento com evidência que não está no rol.
O beneficiário ele requer administrativamente. Por que não o plano? A operadora de saúde, já analisando que existem realmente evidências de que esse tratamento é eficaz, ele já não libera, sem negar, sem aguardar que o seu beneficiário entre na justiça, que a medida seja deferida. Então, acredito que vai depender da reação do plano. Ele pode, com base nessa decisão, adiantar e autorizar tratamentos com base em evidências, por exemplo, com base em recomendação do Natijus, do Conitec, e sem necessidade de negar. Agora, se ele passar a negar mais, em razão dos requisitos, o que vai acontecer é o aumento de demandas e o aumento de despesas para lidar com esses processos. Vamos acompanhar, né, e tentar entender qual vai ser o impacto, então, dessa decisão do STJ. Ricardo Baiocchi, presidente da Comissão do Direito da Saúde da OAB Goiás, obrigado pelo seu tempo, por nos trazer esses esclarecimentos acerca desse assunto que tem chamado muito a atenção desde que essa decisão do STJ foi tomada. Até uma próxima oportunidade, viu? Obrigado, à disposição, Wilker. Abraço, tchau, tchau.